Esse vai ser meu último vídeo de hoje, né? Ai, tá tão quente que, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá, também tá certo. Bom, eu vou falar agora sobre, dando continuidade, né, ao sistema de perseguição do INEC, né, do PCC. Eu vou falar agora sobre o hacker. Essa figura controversa, né, essa figura sinistra, né, e essa figura altamente capacitada e gabaritada, né, a ponto de eu ter que voltar para uma faculdade para poder conseguir lidar com esse cara, né. Antes desse, né, teve o documento falso, né, que esse aí passou desapercebido, né, eu só fui descobrir a existência dele quando ele foi preso pela Polícia Federal. Teve o TI, né, é um técnico em informática que se acha, e depois dele teve outro técnico em informática, né, que era o hacker das autoridades, e por fim agora tem o analista sênior, né. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ele, né, sobre esse novo membro, né, da organização criminosa. É um cara que é especialista num golpe chamado Living Off the Land, tá? Ele já fez parte de uma grande empresa. Essa empresa, não sei se ela é brasileira, se ela é multinacional. Eu acho que ela é brasileira. Ele já fez parte dessa empresa. E nessa empresa ele teve acesso, tá, a vários aplicativos, sites, sistemas governamentais, tá? Assim como o documento falso, né? Enfim, né? Todos eles têm algum nível de privilégio dentro da escalada do privilégio, né? Então, assim, ele teve esse acesso a tudo isso. Então, ele sabe muito bem como invadir, como entrar, quais são todas as brechas, quais são todas as portas de comunicação. A gente tem portas padrões, a 443, a 22, né? Enfim, as portas 80, e todas elas têm brechas, todas elas passam sistemas de pacote de telemetria, e ele é perito em passar exatamente quando esse pacote está indo, tá? Às vezes ele manipula o pacote no meio do caminho e ele envia o pacote já com o malware dele, né? Já com o mecanismo de invasão dele. E aí, o cara quer cortar, deixa ele passar, né? Enfim, às vezes a pessoa tá com pressa, né? E aí o que aconteceu, né? Esse cara, né, era um cara assim que a princípio eu jamais suspeitaria, né? Afinal, ele trabalhou no mesmo lugar que o meu marido. Então, assim, como é que eu poderia suspeitar desse cara, né, e tal? Só que, acreditem se quiser, ele foi o primeiro na minha lista de suspeitos quando a gente foi morar aqui, por causa de uma fala. Eu sou muito esperta em jogar bote de mel, tá? E os bandidos sempre caem. Ele tava conversando sobre aspirador de pó. E aí ele falou que ele limpava a casa dele, né, com aqueles mini robozinhos, né? E aí eu falei pra ele que eu não tinha. Eu já tava desconfiada que tinha alguém entrando no meu apartamento. Que eu não tinha esse robô, né, que volta pra limpar a casa. E aí ele olhou pra minha cara, sabe? Ele franziu o rosto e ele falou assim: como assim você não tem? Eu falei: não, eu não tenho. Aí ele virou e falou: que estranho. Por quê? Porque ele tinha entrado na minha casa e ele tinha visto os robôs. E por causa disso, ele sabia que eu tinha aquele robô. Exatamente aquele robô que ele estava falando, entendeu? E a partir dali ele entrou na minha lista de suspeitos, né? A partir daquele momento, né? Ele entrou na minha lista de suspeitos. E aí, ele deu muito mole. Sinceramente, ele deu muito mole. Mas a princípio, ou seja, enquanto eu ainda estava fora da faculdade, né, ou seja, eu não tinha esse conhecimento, nem nada disso, eu era uma pessoa completamente otária para ele, me fazia de trouxa, né? E aí foi à medida que eu fui estudando e que eu fui conhecendo os sistemas, vendo os softwares que analisavam os dados, né, e tudo mais, que aí eu comecei a ficar safa. E eu peguei ele através do OSSEC. O OSSEC é um sistema de monitoramento para saber se o seu sistema operacional ele se mantém em integridade. E aí eu instalei, ele fez de tudo para não instalar esse OSSEC. E aí eu instalei. E quando eu instalei, ele era exatamente a pessoa, o Raspberry Pi dele, né? Eram exatamente as pessoas que estavam no meio do caminho, entendeu, da comunicação. E o OSSEC, quando ele estava exatamente no ponto de pareamento, o OSSEC avisou
que ele tinha atacado o VAR, né? Que o VAR é uma parte do sistema operacional do Linux, né? E aí que depois ele tinha atacado o etc, que era o sistema de senhas, né? E exatamente no momento em que ele também estava lá de novo. Foram 3 vezes. E aí eu pergunto para vocês, entendeu? Que não são analistas de sistemas, que não entendem nada de tecnologia e tal. Se vocês tivessem um sistema que avisasse que houve um ataque e por coincidência a pessoa que estaria no lugar perfeito do ataque estava lá, se vocês desconfiariam dessa pessoa ou não, né? É engraçado que toda vez que eu conto isso para algum amigo meu, eles sempre falam, eu teria certeza. É exatamente isso, eu tive certeza, né? Então, assim, no ponto do pareamento, né, que era o ponto certinho que ele tinha que estar para poder parear o meu dispositivo, né? O OSSEC avisou os ataques, né? Que eu tinha sofrido o ataque, né? O ataque da invasão dentro dessas... a gente chama de bibliotecas, né? Do sistema operacional, né? Então, assim, enfim. E aí, com isso, não tinha mais dúvida, né? A partir dali, iniciou-se a guerra, né? E é uma guerra mesmo. Não quero enganar vocês, não. Mas é uma guerra, assim, em todos os sentidos, né? Entre eu e ele, né? É óbvio que ele é mais esperto que eu. Afinal, ele tem 15 anos de experiência, né? E eu não tenho como lidar com certas coisas, né? Então, enfim, né? Eu só fico aí tentando coletar provas, né? O que eu faço todos os dias, né? Coletar provas. E esse hacker, né? Ele se deu muito mal porque quando ele invadiu o Banco Nacional de Mandados de Prisão através das credenciais do Monte, e quando ele entrou no e-mail através das credenciais do Monte, eu peguei o log. E quando eu peguei esse log, aquilo ali foi uma festa pra mim. Vocês não têm noção. Entendeu? E aí o Monte mandou, é claro, né, pro empregador dele, né, o governo, né, mandou pro empregador dele, né, tudo isso que aconteceu e tal. E aí o Tribunal de Justiça, né, pela primeira vez, tomou uma decisão acertada, que foi simplesmente reduzir o CNJ, que ele também mandou para lá, né? Eles reduziram o tempo dessa empresa, né, na qual ele trabalhava, né? O contrato foi reduzido o tempo do contrato e foi adiantado o novo sistema operacional, né, que hoje o Monte trabalha, né? E foi também contratado 15 profissionais, né, da área de segurança, da área de análise de sistemas e tal, para trabalhar dentro do TJ, tá? Então, assim, foi a maior contratação que o TJ já fez, tá, dentro dessa área. Eu espero que o TJ pelo menos tenha feito uma varredura para saber se essas pessoas não tinham, né, passagens pela polícia, tá? Porque é um absurdo a quantidade de gente que faz concurso público e que tem passagem pela polícia. Eu espero, né? Enfim, espero também que não tenha contratado pedófilo. Vai ser só o que eu espero. Mas foram contratados 15, essas pessoas estão trabalhando. Eu faço fé que sejam pessoas honestas e que estejam aí, né, querendo remediar toda essa situação horrorosa, né, que o crime organizado criou dentro, né, dos sistemas de justiça brasileiros, né. Então, assim, ele se expôs muito. Por isso que eu tô falando, sabe? Se fosse em Mianmar, esse menino ele não vivia nem 24 horas mais, sabe? Porque ele é uma bomba relógio pronta para explodir, né? Então, assim, enfim, mas pro crime organizado ele tem um valor altíssimo, porque ele tem a experiência, ele tem os acessos, né? Ele consegue através, eu não sei se é através de documento falso, aí realmente eu já não sei, entendeu? Que tipos de credenciais o documento falso manteve, né? Mas o que eu sei te dizer com certeza absoluta é que ele consegue falsificar qualquer tipo de certificado do aparelho, tá? E certificados que eu falo governamentais, tá? A níveis governamentais. Então ele consegue fazer isso. Eu mandei todos esses relatórios para a Samsung. A Samsung até quando fez a última atualização do meu sistema até retornou tudo ao normal, tá? Ele tinha feito uma zona dentro dos certificados do meu aparelho, tá? É um abuso, assim, do caramba, né? Então, assim, enfim.
chamo ele de Yellow Bird. Ele é o passarinho amarelo, né? Vocês já viram eles em vários vídeos que eu fiz, né? Com todos os dispositivos dele. Ele é o cara dos dispositivos. Ele adora ter esse dinheiro para poder estar lidando com tudo isso, né? Então, assim, ele é o cara que todo mundo sabe. Lá no meu prédio, todo mundo sabe que ele é bandido. Não tem ninguém. Quando acontece alguma coisa, quando baixa a Maria do bairro em mim, entendeu? A primeira coisa que todo mundo fala foi ele. Entendeu? Todo mundo sabe que foi ele. Todo mundo sabe. E é assim, ele é esse especialista, né? Ele é especialista em Evil Twin Network, né? Ou seja, ele invade as redes, né? Ele faz o Meetman e com o acesso privilegiado que ele tem do Redbird, né? Que o Redbird tem acesso privilegiado, né? A minha casa. Então, assim, com esse acesso privilegiado que ele tem, né? O outro consegue fazer todos os pareamentos de dispositivos, fazer o envio de dados, o compartilhamento de dados, ele consegue baixar tudo, né? Eu fiz exatamente o que qualquer profissional da minha área, né, deveria fazer nesse exato momento, que é simplesmente terra arrasada. Eu não tenho mais contatos, eu não tenho mais como é que eu posso dizer, dados, sabe? Eu não tenho mais dado nenhum dentro dos meus aparelhos, dos meus dispositivos, mais nada disso. É gasolina aditivada. Isso. Tá, eu espero, sem problemas. Então, assim, eu simplesmente tirei tudo. Não tem nada pra achar, sabe? Não tem imagem, não tem vídeo, não tem nada, é terra arrasada. Então, assim, o trabalho dele ficou muito fácil, né? O crime organizado acha que não era, mas o trabalho dele ficou muito fácil, que é só simplesmente monitorar nada, né? Ele tá monitorando nada. Eu vou dar um pause aqui rapidinho.